Opa, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Então, vamos lá seguir com a parte aí de revisão das inequações. E- então, vamos continuar aqui com aquela parte aí de inequações, da lista de exercícios que eu precisava trazer na aula passada. Então, pessoal, aqui vou fazer dois exercícios aqui da parte 3 aqui, da parte 3 a 20, depois fazer de 21 a 22, a 20, 29, 29 na verdade. Então, vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai ter o seguinte, ele pede para calcular a solução, resolver para x. Então, o que que a gente tem aqui? Você vê aqui, nessa parte aqui, a gente está tratando do módulo. Então, como é que a gente resolve essa questão aqui do módulo? Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu aqui anotar. Se ela tá, ponto. Normalmente, pessoal, a gente tem o seguinte, quando a gente tem um módulo, vou escrever aqui o módulo de x. O módulo, na verdade, quando tem um cálculo módulo x, o módulo x aqui tem duas soluções. A primeira solução é essa aqui, é que x seja positivo. E a segunda solução é que x é negativo. Por quê? Porque o módulo aqui, normalmente, o módulo vai sempre dar um resultado aqui positivo. Sempre, né? O módulo aqui, ele sempre é positivo, né? Vou dizer assim, superior a zero, quer dizer positivo. Então, significa o seguinte, que se eu tenho aqui o módulo de menos 2, você vai achar 2. E se você tem aqui o módulo de 2, você vai ter ele vai ser igual a 2. Então, você vê que o x aqui, né, nesse caso aqui, né, o x que está aqui dentro, ele pode assumir tanto o valor positivo, tanto o valor negativo. Por isso que eu digo o seguinte, que o módulo de x aqui, a solução dele é dupla. Ele pode ser um valor positivo, como pode ser um valor negativo, como no caso aqui que eu mostrei para vocês. Então, no primeiro exercício, ele não vai ser diferente. Então, o primeiro exercício aqui, você vê que ele diz o seguinte. Ele diz, qual é o módulo de x menos 2? Ele diz assim, módulo de x menos 2 igual a 4. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Esse aqui, você vê que essa equação aqui, essa equação que apresenta o módulo, ele vai ter também duas soluções. Então, ele vai ter uma solução para o valor que está aqui dentro positivo, da mesma forma que a gente estava aqui, e quando esse valor que está dentro aqui está negativo. Ou seja, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui, a gente vai calcular para x menos 2 positivo, e a gente vai calcular essa equação para menos x menos 2 negativo. Então, o que que eu fiz aqui foi o seguinte, você apenas substitui esse x, você apenas considera como se esse x menos 2 aqui representava esse x. Você vê, né? Você vê aqui em cima o que que eu falei. Falei o seguinte, que o módulo de x tem duas soluções, que é x positivo e menos x negativo. Da mesma forma aqui, dentro, você considera que tudo que é dentro aqui, ele é positivo, ou tudo que está dentro aqui, você coloca o menos na frente, é negativo. Então, é assim que a gente vai solucionar isso. Então, continuando aqui, a gente vai ter o quê? Vou dizer que para, né, para x menos 2, deixa eu colocar aqui, entre parênteses, x menos 2 positivo, temos o quê? Temos x menos 2, vou colocar x menos 2 igual a 4. Ou seja, x menos 2 igual a 4, x igual a 4 mais 2 igual a 6. Então, temos aqui a primeira solução de x. A segunda solução vai ser o quê? Vai ser para menos x menos 2 inferior a zero. Temos, isso vai ser o quê? Vai ser menos x menos 2 igual a 4. Ou seja, menos x mais 2 igual a 4. Isso é, vou passar x do outro lado. Vai ser 4, vai ser 2 menos 4. Ou seja, menos 2. Então, para esse problema aqui, x pode assumir duas soluções. X ele pode ser igual a menos 2, como x pode ser igual a 6. Isso é verdade, porque se a gente pegar 2
menos 2 e colocar aqui dentro dessa equação, a gente vai ter o quê? Menos 2 vai dar menos 4. O módulo de menos 4 vai ser igual a 4. Se a gente pegar 6 menos 2 vai ser 4. O módulo de 4 vai dar igual a 4. Então, isso aqui é uma das soluções, né, desse problema. Então, a gente vai fazer aqui um outro exercício aqui, somente para poder fixar essa ideia aqui. Então, eu vou pegar aqui o exercício 18, né? O exercício 18 diz o seguinte. O exercício 18 diz que a gente tem. Deixa eu colocar ele aqui ao lado. Ele diz que é módulo de 3 menos 4x. Ele diz que é superior a x mais 2. Tá. Então, aqui a gente vai seguir a mesma estratégia. Então, a gente vai ter aqui duas soluções. A primeira solução vai ser o quê? A primeira solução vai ser para, entre parênteses, x menos 4x superior a zero. Temos, ou seja, positivo. Teremos o quê? 3 menos 4x superior a x mais 2. Ou seja, aqui vai ser 3 menos 4x. Lembrando para vocês que, ok, vou fazer o seguinte. Como a gente tem uma inequação, eu não posso simplesmente passar do outro lado aqui. Então, eu vou fazer 3 menos 4x, fazer aparecer aqui fazer aparecer aqui 4x, x mais 2 mais 4x. Então, eu vou fazer aparecer 4x em cada lado da equação. Vocês vão entender por que que eu estou fazendo. No exercício, no vídeo passado, eu expliquei por que que eu faço aparecer esse 4x, 4x, né, em ambos lados da equação. Então, você vai ter 3. Então, você vai ter menos 4x e menos 4x. Então, isso aqui vai ser zero. 0x superior a 5x mais 2. Aí depois eu vou fazer aparecer 2 em cada lado. 3 menos 2, 5x mais 2 menos 2. Então aqui você vai ter 1 inferior a 5x. Então depois você vai fazer divisão por 5 em cada lado. 1 dividido por 5 superior a 5x dividido por 5. Então, você vai ter o seguinte, que x tem que ser inferior a 1/5. Isso aqui é a primeira solução. Agora, para a segunda solução, a gente vai ter aqui menos 3 menos 4x é negativo. Agora temos o quê? Menos 3 menos 4x superior a x mais 2. Isso é menos 3 mais 4x superior a x mais 2. Então, a gente vai ter o quê? Eu vou fazer aparecer mais 3. Então, vou ter menos 3 mais 4x mais 3. Era x mais 2 mais 3. Então, eu terei aqui 4x mais 0 superior a x mais 5. Aí depois vou fazer aparecer menos x em cada lado. X mais 5 menos x. Então, aqui você vai ter 3x, 5. Aí depois vou fazer 3x dividido por 3, dividido por 5, dividido por 3. Isso vai dar x inferior e superior a 5 dividido por 3. Então, aqui, novamente, a gente vê que a solução, né? A gente vai ter duas soluções. Essas duas soluções vão ser o quê? A gente precisa ter aqui x seja inferior. A gente precisa ter o seguinte, que x, nesse caso aqui, x precisa ser inferior a 1/5 e x precisa ser superior a 5. Ok, pessoal? Então vamos lá. Voltando aqui. Então aqui a gente vai ter essa solução, a gente vai ser a união de ambas as soluções. Ou seja, aqui a gente precisa ter a certeza que x tem que ser
inferior a um quinto e superior a 5 sobre 3, né? Ou melhor, vocês podem escrever isso aqui da seguinte forma, dizendo assim que e a solução um, não, solução, vou dizer assim, solução 2 união, solução um, onde a solução um é essa aqui. Tem que ser o x tem que pertencer a ambos os domínios. Ou seja, se você tiver aqui uma reta, aqui tem 5 sobre 3, e aqui tem um quinto, então x tem que pertencer a esse domínio e a esse domínio aqui, né? Em ambas as regiões, para essa inequação aqui ser a verdadeira. Então, pessoal, vamos continuar aqui, pegando mais dois exercícios. 21, vou pegar aqui o 21. Agora, o 21, ele diz o seguinte. Ele diz que a função real da variável é definida por sua expressão analítica, determina seu domínio. Tá, a gente tem aqui essa função que é, deixa eu escrever ela aqui, que é o seguinte, que um dividido por raiz, deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar, de módulo de x menos x. Tá. Então aqui o que que a gente tem? Primeira coisa aqui que a gente precisa ter é que a primeira coisa que a gente precisa ter aqui é que o denominador, vou dizer assim, denominador precisa ser diferente de zero. Isso é importante. O denominador precisa ser diferente de zero. E outra coisa aqui que a gente precisa ter é que o coeficiente, vou chamar esse o coeficiente da raiz aqui, tudo que está dentro da raiz aqui, precisa ser positivo. Ou seja, tudo isso aqui precisa ser positivo. E terceira coisa, a gente precisa garantir aqui, e a gente vai ter duas soluções aqui. O módulo de x, ele vai ser positivo, ele pode ser positivo, como ele pode ser negativo. Opa, peraí. Como ele pode ser negativo aqui. Opa, peraí, deixa eu colocar tudo de forma correta aqui, porque escrevendo com essa caneta aqui não está muito legal, não. Tá. Então a gente precisa ter o quê? Que o denominador, a primeira condição vai ser que o quê? Que o denominador, diferente de zero. Segundo, e que eu vou chamar aqui a raiz, coeficiente da raiz, positivo. Positivo, positivo, um coeficiente. Positivo, ou seja, espera zero. Terceira coisa, aí precisa garantir que a gente, isso, né? Isso aqui que a gente precisa ter. A gente precisa ter que o domínio aqui seja diferente de zero. E a gente precisa também ter aqui o coeficiente da raiz seja, negativo, seja positivo. Agora, a gente analisa o seguinte. A gente vê que o módulo de x, o módulo de x, pode assumir dois valores. O módulo de x, ele é igual a quê? É igual a x. Ele pode ser igual a x superior a zero ou menos x negativo. Só que a gente vê o seguinte, que se x é negativo, a gente vê o seguinte. Aí esse aqui eu vou escrever para facilitar. Vai ver assim, se a gente considerar x negativo, o que que a gente vai ter? A gente vai ter menos x aqui. E depois a gente vai ter raiz de menos 2x. Só que isso aqui não é do nosso interesse. Não é isso aqui que interessa para a gente. Então a gente precisa considerar x aqui. Peraí. A gente precisa considerar aqui. Não, deixa eu ver. Ah, na verdade, sim. Na verdade, sim. Deixa eu ver aqui. Sim. Se menos x é positivo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter
menos 2x. Agora, se x, deixa eu ver só uma coisa aqui, pessoal. Aí vai ter esse valor aqui. Agora, se x for positivo, o que que a gente vai ter? A gente vai ter x menos x, que vai dar raiz quadrada de zero, que vai dar aqui zero. Então, a gente observa que vai dar zero. O que que a gente vai ter? A gente vai acabar infringindo a primeira condição, que o denominador seja diferente de zero. Então, a gente vê o seguinte, que o domínio dessa função, na verdade, é que para essa função aqui ser verdadeira, a gente precisa ter x inferior, né, x negativo. Né? Porque se a gente tiver x negativo, por exemplo, x igual a menos 1 aqui, se eu colocar menos 1, vou ter raiz de 2. Né? Colocar aqui, vou ter raiz de 2 e a solução eu consigo funcionar, eu consigo resolver essa função que vai ter né, vai ter um gráfico. Ela vai ter um gráfico aí, a gente consegue, caso eu coloque ela, por exemplo, numa equação, eu consigo encontrar a solução. Mas se eu tiver aqui um valor positivo aqui de x, né, o x positivo, o que que eu vou encontrar? No denominador, eu vou encontrar um zero aqui e acabo não tendo uma solução. Então, para esse caso aqui, a gente precisa garantir que x seja negativo. Então, o que que você faz aqui? É só, né, desenvolver aqui, ver as condições e depois substituir e ver o que que vai dar aqui. Você vê que, claro que você vê aqui, que se você colocar menos 2x, a primeira opção que você vai olhar, você vai dizer, ó, peraí, mas isso aqui, raiz de menos 2x não existe. Mas se você substituir x por um número negativo, você vai ver que esse menos aqui vai sumir. Então, então, pessoal, esse aqui é o vídeo que eu queria trazer hoje. Espero que vocês vão gostar. Caso você estiver interessado, é só me mandar mais dúvidas, pelo chat. Obrigado.